Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um episódio do GBcast, episódio como muitos outros, mas episódio especial para nós, contando aqui com a presença de um engenheiro de muito calibre, um amigo nosso, amigo do Geotecnia Brasil também, apoiador, uma pessoa que a gente sempre teve e continuar tendo muita gratidão até pela nossa relação, né, de amizade. Queria agradecer aqui um novo hall de apoiadores aqui do GBcast, que são empresas aí que estão nos apoiando nessa nova rodada agora de episódios daqui em diante. A Rocha Brasil, a Sondossolo também nos apoia, a Embry, a Expander Body Brasil, GeoQuest, EdSpot e a Rock Science, Solotechnic, Midas, ZF Engenheiros Associados e a Consultrix. E hoje eu vou passar até a bola aqui pro meu companheiro Thiago Souza, porque eu vou te dar a dura missão de falar um pouquinho do currículo dessa pessoa de maneira resumida, uma vez que se fosse falar de maneira detalhada, levaria mais de 20, 30 minutos aqui do episódio, né? Sem dúvidas. Então, como é que é? Quem que nós temos hoje aí? Antes de fazer toda essa apresentação, já tem um tempo que a gente não se vê, né? Porque eu estava na Austrália e para todos aqueles que nos seguem no Geotecnia Brasil, depois vamos compartilhar algumas novidades. Mas como o André bem falou, hoje não é só um entrevistado, é um amigo, é um líder, um professor. E diretamente do Rio de Janeiro, estamos com o amigo Alberto Sayão. Tudo bem contigo, Sayão? Tudo bem, muito obrigado, Tiago, André. Primeiro eu tenho que agradecer aí o honroso convite, né, para vir aqui desfrutar de uns momentos com vocês. Não sei se vou falar mais do que aprender. Vamos lá. O Sayão, que durante 4 anos foi presidente da BMS. A BMS não teve só apenas um líder, mas um líder e um professor. Sayão é graduado na PUC-Rio, teve uma experiência internacional, fez doutorado no Canadá, tudo isso nós vamos também compartilhar rapidamente. Não sei qual time o Alberto Sayão torce lá no Rio de Janeiro, se é Flamengo, se é Fluminense. Só podia ser Se o é campeão, Vasco. campeão. Não, o campeão é o Botafogo. Isso, claro. Olha, interessante, né? E, Sayão, antes de tudo, a nossa gratidão por você estar aqui. E vamos começar com aquela pergunta-chave. Como tudo começou? O que motivou o Sayão a seguir a carreira geotécnica? Ouvi falar que você fez uma escolha pela engenharia um dia que passou pelo túnel Rebouças. É isso ou não, Sayão? Isso. Vocês já sabem tudo. Pode continuar, então. Realmente, eu nunca pensei em ser geotécnico. Eu, como todo mundo, gosta de matemática e tal, vai para a engenharia. Aí eu entrei na engenharia na PUC-Rio e fui, aos poucos, me dirigindo para o departamento de engenharia civil, mas ainda não tinha ideia da especialidade. Meu irmão mais velho já era engenheiro civil. O que mora no Canadá? Não, é isso, ele mora no Canadá atualmente e ele foi professor da COP na área de transportes e hidráulica marítima, costeira. Sem que você soubesse, o seu irmão, ou não sei se sabe, já fez palestra no GB, lá do Canadá, inclusive. Ah, eu lembro. Legal, Foi coincidência, mera muito bom. coincidência. Aí eu, então, sendo na engenharia civil, nem pensava em geotecnia, por causa do meu irmão, eu pensava em fazer transportes, que tinha uma especialidade na época na civil da PUC. Transportes. Aí eu fiz todas as disciplinas de transportes, portos, aeroportos, estradas, e fui pedir emprego depois para estágio, pedindo em transporte. Mas aí o gerente lá que eu fui pedir na empresa Planave, projetista, falou que não tinha na área de transporte, teria em geotecnia.
E eu detestava geotecnia naquela época, incrível, né? Aí eu falei, tá bom, então vamos, eu queria trabalhar. Aí fui para geotecnia, fazer entrevista com o gerente de geotecnia. Ele me fez 2 perguntinhas rápidas. Primeiro, qual é o SPT de uma rocha gnáisica? Aí a segunda foi, quantos pés tem um tripé de sondagem? Eu acertei as 2, ele falou, está contratado. Cadê? Você prefere de manhã ou de tarde? Eu falo, meu horário tem que ser todo atrapalhado. Eu tenho aulas, regime de créditos, né? Tinha aula de manhã, tinha aula de tarde. Aí o gerente falou assim, não, de jeito nenhum, você dá um jeito aí, você ou fica de manhã ou de tarde. Aí eu olhei, estudei meu programa e precisava trancar uma disciplina. Imagina qual disciplina que eu fui trancar para poder trabalhar. Geotecnia? Foi mecânica dos solos. Mecânica dos solos eu tranquei. Ué, você já ia começar a aprender no trabalho, não precisava da disciplina na Mais ou universidade. menos Mais por ou aí menos que eu essa ideia, pensei. né? Talvez me recuperasse. Eu não gostava mesmo. E pronto. Então, a moral da história. A vida a gente tem que estar aberto para qualquer oportunidade que aparece, né? Não pode ficar planejando muito. Pronto. E nisso veio a história do túnel Rebouças, que estava em obras. E diminuiu absurdamente o tempo para ir da Tijuca até Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. E eu acompanhei a obra de longe, pelos jornais e tal, pelas notícias, e achava aquilo espetacular. Como é que pode fazer um túnel mais longo, urbano mais longo do Brasil, ali aos meus olhos. Então eu falei, vou tentar, quem sabe, essa área. E, em paralelo, comecei a trabalhar na geotecnia na empresa de projetos, onde eu passei a trabalhar em projeto de portos, em argila mole, Porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, Itaguaí. E pronto, fui assim que eu me formei, mas aí é uma história que depois eu conto, é longa. E no caso, Saião, se você pudesse listar pessoas que marcaram muito a sua vida, mentores, figuras inspirativas, quem seriam essas pessoas? Também teria muitos. Talvez na área de universidade, certamente o Sandro Sandrone, que foi meu orientador de mestrado, e o professor Veide, do Canadá, de British Columbia, no Canadá, que foi meu orientador de doutorado. Pronto, o Sandro tem uma história longa, porque eu era, então, engenheiro júnior da Planave, e o Sandro voltou do doutorado, foi contratado para ser consultor, meu consultor. Aí, pronto, o Sandro, a gente conversava muito e ele falou assim, você não quer passar um dia na PUC para eu poder conversar com calma com você? Eu marquei hora, fui lá. Aí, no que eu entrei, ele falou, tem uma bolsa de estudos para você aqui, se você quiser fazer mestrado. Eu nunca pensei em fazer mestrado. Achava aquilo tudo muito teórico. E pronto. Aí eu falei, vou lá. E fui fazer o mestrado com o Sandro. Com o Sandro, não, com o grupo em geotecnia. E foi muito bom. Era uma turma pequena, eu tirei as melhores notas naquela época. E quando estava terminando, o Sandro, então, me perguntou se eu não gostaria de ser professor na PUC, mas que provavelmente eu teria que fazer doutorado depois. Aí eu pensei muito, tá bom, vamos lá. De novo, não planejei nada, peguei a oportunidade. E por que o Canadá, Saião? Qual foi o motivo de você ter escolhido o Canadá? Bom, na verdade, eu fiz a aplicação para 3 universidades, para o Imperial College de Londres, para a
Universidade da Califórnia, em Los Angeles, o CLA, e Canadá, British Vancouver. Columbia, as três. Fui aprovado nas três, foi um nó na minha cabeça. Para onde eu vou? Como na PUC já tinha, dentro do grupo de engenharia civil, alguns formados em doutorado no Imperial College, me aconselharam a escolher uma outra. O Califórnia, América e tal, já tinha regressado o Willy Lacerda. Então, a única que não tinha ninguém brasileiro pisado lá era British Columbia, no Canadá. E foi por aí que eu decidi. Você vê que foi uma coisa inteiramente aleatória. Mas nessa perspectiva, você tinha um plano de ir e voltar, mas a história mostra que você teve ali também a oportunidade de ministrar aulas para os canadenses. Mas isso foi depois que eu terminei o doutorado, que eu voltei para o Brasil. Estou aqui no Brasil dando minhas aulas na PUC, e de repente me liga o professor Veide pelo telefone, porque naquele tempo não tinha WhatsApp, essas coisas. Facebook, né? Não. Aí ele me ligou, eu tomo um susto, e ele fala, olha, Alberto, que ele me chamava de Alberto, me chama, e está vivo ainda. Ele falou, eu vou sair em sabático, e para poder ser aprovado o sabático aqui, eu preciso indicar uma pessoa para me substituir durante um ano. Você gostaria de ser? Que isso foi ali em 2000, 2001, Foi mas você 2000, já tinha mais de isso. 10 anos que tinha concluído o doutorado Já, lá, isso, né? Exatamente. Agora, Aí, o Sayão, só para contextualizar em termos de linha do tempo, até para o pessoal que nos assiste, né? Você se formou na PUC em 76. 76. Isso. Aí, assim, de 76 indo para o seu doutorado se termina em 89. São 13 anos de diferença aqui, né? Entre a graduação e esse término de doutorado no Canadá. Nesse meio de tempo, aonde que se encaixa o mestrado e a sua atuação como profissional naquela época? Então, como eu estava dizendo, fui na sala do Sandro, na PUC, e ele me ofereceu uma bolsa. Eu falei, olha, não posso talvez aceitar porque eu estou trabalhando na Planade. Ele falou assim, não tem problema não, você continua trabalhando se você conseguir, e pronto. E aí, então, eu fiz o mestrado, continuando trabalhando. Isso, o ingresso no mestrado foi em que ano? Esse ingresso que o Sandro te convida, né? Foi o ano 78, talvez. Isso, bem próximo do final da graduação, né? Isso. Uns 2 anos, mas eu já tinha trabalhado 2 anos. O primeiro trabalho que eu tive foi no campo, tomar conta das sondagens no porto de Praia Mole, que é uma extensão do porto de Tubarão, no Espírito Santo, com uma empresa francesa, CG Dory, que fazia investigações de Kulenberg, amostragem contínua, num barco. Eu fiquei embarcado e foi uma grande experiência para mim controlar uma sondagem que eu nunca tinha ouvido falar. E aí vai para o mestrado com o Sandro. Isso, aí fui para o mestrado, ele me achou um bom aluno, boas notas, resolveu me convidar para ser professor. E eu, pronto, então eu não planejei nada, de repente eu me vi professor da PUC, e a primeira disciplina que me deram para lecionar, qual foi? Mecânica dos solos, que eu tinha trancado. Então a vida é assim, né? Mas você começou essa trajetória de professor ainda atuando profissionalmente no mercado ou não? Você aí já migrou simplesmente para esse trabalho acadêmico? Direto. Nessa época eu especificamente? Continuei professor, e aí, no caso, o setor de geotecnia da Planave já tinha diminuído muito, porque o meu ex-chefe tinha ido para a Inglaterra fazer uma pós-graduação, e então tinha diminuído muito o setor. Me pediram para continuar como consultor. Então, durante alguns anos, eu fui consultor geotécnico da Planave, mas praticamente um engenheiro júnior. Por isso que eu pedi para ter o apoio de alguém mais importante, no caso, mais experiente, o Sandro. Eu tinha dado 2 nomes, o Sandro e o Willy.
mas o Sandro foi o aprovado, né? Então, pronto, foram essas as histórias que eu cheguei na geotecnia. Mas faltou a dizer, você falou do túnel Rebouças. Outras obras que me encantaram também foi quando eu, aluno ainda, a PUC organizou uma visita para alunos e professores para a obra de Itaipu, 80 e pouco. Foi 82, talvez. A Itaipu terminou em 83. Pronto, aí eu fui. A obra de Itaipu foi uma coisa espetacular. É uma coisa incrível, uma coisa enorme. Você se perdia, né, dentro do campo da, da obra. E cada dia mudava o caminho. Quer dizer, eu fui 2 dias para o mesmo lugar, para a margem direita, que é Paraguai, e o caminho para ir era diferente, já porque a obra vai mudando, eles vão abrindo novos caminhos. Isso tudo me empolgou muito. Depois eu cheguei a voltar a Itaipu antes da inauguração, mas não como aluno, aí já como professor, convidado por Itaipu. Uhum. Pronto, então, obras é o que eu sempre gostei, de participar de obras. A escolher geotecnia foi quase natural, né? A impressão foi um caminho Um Natural e gradativo. planejado, mas não foi nem um pouco não, planejado, né? apareceu o caminho e eu entrei nele. Uhum. E é o que eu recomendo para todos. Vocês provavelmente sempre pensam em o que sugerir para os jovens. Eu já vou sugerindo antes do tempo. Não planeja, fica aberto a boas e novas oportunidades. Sayão, você é uma geolenda. Que isso. Dos vivos, obviamente que Milton Vargas, o Vitor Melo, o Valdemar Achiche foram pessoas que fizeram uma história de louvor no nosso meio, mas existem aqueles que estão vivos, não é? E do ponto de vista internacional, quem você consideraria geolendas? E fora do Brasil, Isso. certamente o Morgenstern. Quem mais? Talvez o Roger Frank, ex-presidentes da Internacional, né? Da Sociedade Internacional. Eu acho que são. O Morgenstern eu admiro como talvez o mais geolenda, no caso. E já falando no GB, tá? Eu sei, claro. Foi ano passado, se não me engano, eu estava doente e não pude participar. Inclusive, considerando a influência que o GB hoje tem no Brasil, dado aos milhares de seguidores, já que você tocou no ISS-MGE, certamente, se houvesse um espaço para o GB indicar alguém, certamente seu nome seria um nome que indicaríamos facilmente pela história que você representa, Sayão. Inclusive, esse bate-papo não é apenas para fazer um momento de perguntas e respostas, mas é para honrá-lo em vida, já que você tem uma história de muito louvor. Mas aproveitando o gancho da pergunta do André, embora o seu currículo é predominantemente acadêmico, você é consultor, você está sempre ali trabalhando em prol das empresas e você teria um caso emblemático, desafiador que você se envolveu aí nessa sua carreira profissional? Como consultor, certamente a avaliação do que aconteceu com Brumadinho, que eu fui chamado pelo Ministério Público Federal, foi talvez o maior desafio. E o Ministério queria que fossem 2 consultores independentes. Então, ficamos eu e o Roberto Terdariol, da Argentina. Foi uma oportunidade muito boa. Você era consultor pelo Ministério Público? Pelo Ministério Público, contratado pela Vale, né? Uhum. O Ministério Público sugeriu a Vale, contrate esses 2 aqui que eu quero. E como que foi esse processo, Sayão, assim, essa trajetória dessa consultoria delicadíssima, né? E de um caso, na verdade, tristemente histórico, vamos dizer assim, Uma né? abrangência internacional também, né? Exato, com muita gente do mundo inteiro trabalhando. Como é que foi isso? Conta um pouco da história da sua atuação nisso. Na verdade, eu fui contactado para saber se eu poderia
atendê-los? Eu falo que sim, mas surgiu talvez um pequeno problema. Algum professor da PUC, não em engenharia civil, já tinha sido, acho que de química, consultor da Vale. Aí o Ministério Público pediu tempo para avaliar se eu poderia qualificar, porque não poderia ter nenhuma relação com a Vale. Aí, pronto, eu, como nunca tinha trabalhado para a Vale especificamente, eles acabaram me chamando. Talvez porque não tivesse outro na hora, né, melhor disponível. Pronto, aí foi realmente várias reuniões em Belo Horizonte, visitas lá à mina, né, de Brumadinho, Córrego do Feijão, Uhum. e também teve a participação de um português, professor Antônio Viana da Fonseca? Viana da Fonseca. Exatamente, veio também. Então eram 3, na verdade, mas ele foi contratado para interagir com os espanhóis. Era muita gente, né, que a Vale teve que contratar para tentar entender o que aconteceu lá. E além do Peter Robertson, que também foi o principal, talvez, da Vale para poder ter a avaliação, com a qual a gente teve que concordar e com os dos espanhóis, que eram mais numéricos, a Universidade da Catalunha, em Uhum. Barcelona. O Marcos Araújo, toda essa Isso, turma. Arroio. Arrojo. Você é bom de espanhol, eu não sou. Imagina. Mas eu vi uma vez uma entrevista sua, até na iminência, né? Brumadinho, a ruptura foi em 25 de janeiro de 2019, né? E ali, um pouco na iminência, até você, assim como outros professores renomados, né? Sempre eram chamados para dar alguma opinião de mídia, assim, né? Em algum jornal, né, o Globo, enfim. E eu me lembro de você comentando na época sobre até ter ficado muito assustado com a velocidade da ruptura, né? Assim, o gatilho e a velocidade com que a coisa Foi impressionante. Todos nós lembramos daquele vídeo, né, na câmera que tinha de segurança. Aquela câmera frontal, né? Isso. Uhum. Que envolveu todo o refeitório e alguns escritórios da mina que estavam imediatamente a jusante. E daí veio a discussão se deveria ou não ter alguma coisa a jusante de barragens. Essa discussão permanece até hoje, mas rapidamente se viu que, se fosse assim, tinha que fechar Itaipu, porque Itaipu, a casa de força é imediatamente a jusante de Itaipu, 180 metros de altura. Ou seja, o Brasil sabe projetar barragens, sejam elas para montante, para jusante, hidrelétricas ou regentes. E aí, já emendando num outro assunto, mais de barragem, não sei se é para a gente discutir aqui, veio aquela proibição da agência ANM, mineração, agência de mineração, de fazer barragens para montante, como se a engenharia não soubesse. O problema é que a gente sabe como fazer se precisar. Eu acho que foi uma agressão, na minha opinião, à engenharia, essa decisão meio unilateral, entendível, porque realmente estava todo mundo muito traumatizado e precisava ter uma resposta para a população, né? Que ficou assustado com medo das barragens. E eu acho que a gente tem que tirar esse medo das barragens, porque barragem, seja ela de água ou de rejeitos, é fundamental. As barragens de água têm usos múltiplos. E a gente... Mas é a outra, estamos divergindo já. Por exemplo, Belo Monte foi feita menor do que poderia ter sido feita em termos de geração, porque Belo Monte desmataria muita floresta no Pará, né?
E isso foi pena, porque nós perdemos o potencial que tinha ali para gerar, que era muito maior, quase o dobro do que está gerando hoje. E isso não tem mais jeito. A partir do momento que você faz um aproveitamento com pouca geração, não é simples você aumentar a geração, aumentar a barragem, não existe muito isso. É muito. De certa maneira, tem a questão ambiental envolvida, né? É. Mas você com um delta de custo menor, uma vez que você já vai fazer a barragem, você consegue quase dobrar a capacidade. De repente, custo-benefício, a parte da questão ambiental, evidentemente, tem que ser avaliada, mas aí você interpreta que acabou ficando... E as questões ambientais têm sido resolvidas com compensações socioeconômicas para os municípios afetados. No caso de Belo Monte, a empreendedora lá de Belo Monte montou em Altamira hospitais e escolas e residências, substituindo vamos dizer, algumas favelas por residências melhores, conjunto habitacional. Então no fundo, você pode negociar a parte ambiental pela evolução e melhoria ambiental de você tirar uma favela e colocar moradias de boa qualidade, hospitais de boa qualidade e até as ambulâncias, que são ambulâncias em lanchas, para o povo ribeirinho poder, num momento de emergência, rapidamente ser atendido. Sayão, é muito recorrente os acidentes de barragens aqui no Brasil, seja barragem de rejeito, de água. A mídia impulsionou muito esses fantasmas, Brumadinho, Mariana. Na sua opinião, o que pode ser melhorado? O que pode ser reavaliado? Você que já teve aí uma participação muito atuante no CBDB, o Comitê Brasileiro de Barragens, o Dam Safety, que é o Comitê Internacional. O que está acontecendo com o Brasil? Que medidas emergenciais precisariam ser tomadas, do ponto de vista político, técnico? Reconhecer, primeiro, a grande utilidade das barragens. E não é preciso a gente repetir aqui, porque todos sabem. E mesmo as barragens de mineração são importantes, porque o Brasil não vai deixar de explorar os minérios, não vai deixar de explorar o petróleo por causa de problemas unicamente ambientais. A gente tem que equacionar isso tudo. Então, eu acho que barragens, infelizmente, nós estamos numa fase de quase não se faz grandes barragens. Nós hoje temos praticamente 1/3 do potencial que o Brasil, potencial energético do Brasil já é explorado, 1/3 só. Ou seja, ainda restam 2/3 para explorar. Então, eu ainda vejo que tem lugar para várias barragens, mas o problema é que é principalmente na Amazônia, que é onde tem a água, né? Para fazer barragens de usos múltiplos. Mas considerando, por exemplo, que essa reflexão já vem sendo discutida de uma maneira muito incisiva pela mídia, no seu entender, dá para colocar na balança o nível técnico dos barrageiros do Brasil com os experts internacionais? Há um abismo? Como é que você enxerga isso? Não, eu acho que o Brasil já foi considerado um dos maiores, melhores países de engenharia de barragens no tempo de Itaipu, das grandes, Tucuruí, né? Tem várias. E eu acho que não fica nada a dever. As equipes de projetos no Brasil são tão boas quanto em qualquer lugar. Não é negócio de ser brasileiro, não, mas é verdade. Acho que engenharia geotécnica de uma maneira geral, não só barragem. O saudoso Paulo Cruz, que eu e o André entrevistamos também lá atrás, o André, ele tinha essa mesma visão sua. Mas vocês entrevistaram na casa dele, né? Foi uma honra. Nos primórdios do É, GB. Exatamente. O Paulo Cruz é uma grande pessoa. Eu acho que ficaria aqui horas falando dele, porque eu aprendi a gostar dele e ficar amigo dele durante um bom tempo.
Não sei se a gente vai ter tempo para contar a história. O Paulo Cruz... Você lembra de alguma história mais inusitada, engraçada? Quer dizer, o Paulo Cruz se aposentou e, como ele é talvez o nome mais reconhecido em engenharia de barragem do Brasil, ele gostaria de continuar dando aula, ele adorava dar aulas. Mas, pelo fato de ter se aposentado, e aí aquela influência da CAPES, que é outro assunto, não vou entrar, ele não pôde dar aula na USP. Um absurdo isso, né? Foi uma aula, perda o enorme. melhor cara de barragem do Brasil não podia dar aula de barragem no Brasil. E eu, então, quando ele me contou isso, falei, por que você não dá algumas aulas comigo lá na PUC, no curso de barragem? Aí ele gostou da ideia, veio a pandemia e não podia trazer ele para o Rio de Janeiro. Combinamos de fazer, num certo ano, acho que 2020 mesmo, ou 21, fazer online. Mas o Paulo Cruz não gostava muito de dar aula online, ninguém gosta, porque você não vê a plateia, né? Não vê se o aluno está dormindo, se está vendo o WhatsApp, etc. Então, o Paulo Cruz falou, olha, muito bom, mas no próximo ano, se você quiser, eu dou aula, mas eu tenho que garantir algumas aulas presenciais. Aí eu combinei com ele, tá bom, acabou a pandemia, não sei se acabou, pelo menos melhorou. E aí eu combinei com ele, vamos juntar todas as suas aulas em um dia, metade de manhã, metade de tarde, você passa 2 dias no Rio de Janeiro. Arranjei verba para passagem, combinei tudo com ele. Ele pediu para não vir de avião. Eu estou em São Paulo, mas estou falando como se estivesse no Rio, né? E ele pediu para vir de carro. Muito bem, eu falei, tá bom, vamos falar amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, a gente se liga para ver o que você prefere. Pensa bem. E, infelizmente, por isso que você falou inusitado, foi tristemente inusitado. Foi esse dia seguinte, 10 horas da manhã, eu recebo um telefonema, mas não era ele, era a secretária dele, dizendo, professor Sayão, tem uma notícia. Ela estava muito abalada, o professor Paulo Cruz nos deixou, etc. Eu quase não acredito, porque a gente estava conversando tão bem na noite anterior e os alunos já estavam animados com a ideia de conhecer o Paulo Cruz ao vivo na PUC. Isso tudo o Paulo Cruz fazia de graça, ele gostava de dar aula de barragem. Então, pelo menos, o meu conforto é que, se ele se foi, pelo menos foi pensando em voltar a dar aulas pessoalmente. Ele foi uma perda muito grande, Muito. tecnicamente, e como pessoa também era bem, sim, querido, né? Muito interessante esse seu compartilhamento, Paulo Cruz. Ele nos deixou, assim como Milton Cange, várias geolendas já se foram, da Quadros, né? E aqueles que ficam, você, a Ana Laura, são pessoas que ficam como figuras inspirativas, geolendas. Mas voltando à questão dos acidentes, Sayão, desculpa até quebrar o formalismo, mas eu acho um tanto criminoso, um absurdo, a quantidade recorrente de acidentes que vem ocorrendo no Brasil. E saindo um pouquinho da área de barragens, vamos para a área de taludes. O que é que pode ser melhorado, né? Entra ano, sai ano, é uma ruptura de talude. Isso é um assunto que já tomou uma proporção internacional. E muitas das vezes são os mesmos problemas, os mesmos erros. Desocupação, ocupação desordenada, problemas técnicos. Como é que você enxerga isso? Eu até cheguei a escrever sobre isso num artigozinho, né, em jornal, depois das grandes tragédias lá da região serrana do Rio de Janeiro, né, sobre
propostas como fazer. Eu acho que a gente poderia mirar, espelhar no caso do Rio de Janeiro, que criou a Fundação GeoRio, não era esse o nome, era Instituto de Geotécnica, nos anos 60, depois de uma grande tragédia no Rio de Janeiro. Morreram muitas pessoas, né? Inclusive na Serra do Mar, vindo no caminho para São Paulo também, né? Na Serra das Araras. E eu acho que criar uma GeoRio estadual, talvez, fosse uma das soluções. Escrevi isso, poderia detalhar, mas é claro que depende de recursos e de definição de prioridades de verba do governo. A ideia geral, que eu compartilho, inclusive, com o professor Francis Bogossian, que também já escreveu sobre isso, seria criar uma GeoRio estadual, talvez na região sul do estado do Rio de Janeiro, que abrange Mangaratiba, Angra dos Reis, que teve também uma tragédia no ano 2000, mais ou menos, e talvez uma GeoRio na região serrana, quer dizer, nas regiões possíveis. Não dá para cada município ter a sua estrutura de GeoRio, porque a GeoRio do Rio de Janeiro tem uns 30 engenheiros, alguns geólogos e mais outras especialidades que interagem juntos. Mas o fato de existir entidades, né, é justo terceirizar toda a culpa para o governo, porque hoje existem entidades aqui no Brasil, a exemplo da BGE, a BMS, que vestem uma camisa de protagonismo, de serem porta-voz da geotecnia. Há algo que, na sua visão, essas entidades poderiam rever, melhorar, reavaliar, ou está tudo certo? Só se tivesse apoio político, entende? Porque no Brasil, para mudar as coisas, precisa de interesse político, além de verba. Não adianta, a BMS cansa de fazer eventos. Eu nunca me esqueço, um evento que ainda era eu presidente, fui fazer um evento na região serrana muito antes, 1 ou 2 anos antes, talvez 2006, antes Da ruptura. daquela grande tragédia. Mas já tinha havido pequenas tragédias na região serrana, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. Aí nós resolvemos fazer um evento tipo Cobrai na região serrana, em Friburgo, na UERJ, campus de Friburgo. E pronto, foi ótimo. Convidamos todos os municípios, prefeitos e secretários de obra, Defesa Civil, tudo. De todos os municípios, lá no evento só foi um representado por um secretário de obra. Foi o município de Cantagalo. Quer dizer, então é complicado. Não adianta a BMS querer liderar isso, porque precisa de apoio político. Mas, ô Sayão, nesse assunto de encostas e deslizamentos, eu vou fazer uma pergunta que lá atrás, no nosso 3º episódio do GBcast, eu fiz essa provocação pro Luizão, e que também é um especialista. Ele é o grande especialista. E ele adora falar na televisão também, ele é bom disso. Ele também. E eu fiz uma pergunta para ele na seguinte linha, né? Quando você tem essas ocupações de encostas, nessas regiões de serra, enfim, e outras regiões até, eventualmente, até mais periféricas, ou enfim, você tem 2 problemas ali. Você tem, na verdade, a mudança geométrica, de uso da área, de questões de drenagem superficial, enfim. Você tem uma mudança local sobre isso, o que impulsiona e potencializa os problemas. E você tem um segundo problema, que é a própria ocupação, ou seja, ter mais pessoas numa área suscetível àquilo, né? Agora, até puxando uma frase do próprio Luizão, né? As pessoas não moram ali porque querem, né? Eu vi. E eu acho interessante isso, e aí juntando na minha colocação, é um movimento imparável de ocupação dessas áreas, ou tem alguma solução, tem alguma tratativa? A velocidade disso
é maior do que a velocidade do poder público de remediar? Enfim, existe... Como Uma você vê isso? sugestão sua. André, o problema volta a ser político, porque os prefeitos e deputados e etc., políticos, eles até facilitam a entrada das pessoas que vão ocupar terrenos e construir comunidades, favelas. Quer dizer, eles produzem estradas, acesso, ruas, levam luz elétrica, etc. E pronto, facilitam. E não coíbem quando o camarada começa a construir uma casa de 2, 3 andares, sem nenhuma engenharia. Eles estão lá querendo voto. E aí o município até pode querer tirar Defesa Civil, embargar a obra, aí vai para a justiça, os advogados conseguem bloquear, com os juízes dão um ganho de causa, porque a moradia, um problema é muito complicado mesmo. Mas eu acho que se o município conseguisse planejar aonde vai ser a comunidade, a região geologicamente ou geotecnicamente estável, e dizer, olha, vamos construir aqui. Aí constrói, e eu acho várias casas, de uma maneira de engenharia bem organizada, e depois retira o pessoal dos lugares de risco. Então, por aí, você vê que enquanto os juízes derem ganho de causa para o morador ficar mal instalado, não vai resolver, a não ser que a gente chegasse e falasse assim, tá bom, se acontecer a tragédia, você vai ser responsável. Você, juiz, vai ser responsável porque proibiu a gente de tirar o cara de uma área de risco e colocar numa área segura. Entendeu? O problema é político. Uhum. É complicado, não é só querer. Você falou do Luizão, eu lembrei aqui que em meados de 2005, e você era o presidente da BMS, ocorreu o Cobrai lá em Salvador, né? É. Na minha terra natal. O Luizão fabricou um escorregamento para E poder... coincidentemente ocorreu uma ruptura bem generosa de um talude, né? Você tem alguma opinião a respeito? Tenho, ela é uma linda ruptura. Se bem que a gente não deve dizer isso, né? Não, sim, Apaga isso. tranquilo, tá tranquilo. É. É uma ruptura didática, é capa de livro, né? Isso, isso. O Luizão sabe fazer as coisas, né? Ele fez o Cobrai e no primeiro dia teve essa ruptura. Resultado, acabaram as sessões da Cobrai porque todo mundo queria O conhecer a ruptura. técnico foi lá, né? Foi um Sim. tour, visita técnica arrumada às pressas. E Eu no fui final lá. foi tudo planejado pelo Luizão, né? A gente não sabia, né? Sim, eu me recordo que na época eu estava na graduação quando tudo isso ocorreu. Mas enfim, Sayão, já que adentramos aí na Serra ditadura, vamos falar um pouquinho de contenções. Você protagonizou algumas soluções aqui no Brasil, dentre elas o solo grampeado, o muro com pneus, não é? E começando pelo solo grampeado, teve uma tese premiada que você orientou, né? Fala um pouquinho dessa experiência, o que motivou a pesquisa e o que é que você enxerga como possibilidades futuras no solo grampeado. Bom, o solo grampeado é uma técnica muito boa, fácil, rápida e eu diria segura. Eu estava muito bem na PUC lá, de repente o Paulo Henrique Dias, que é um grande amigo, ex-vice-presidente da BMS, Paulo Henrique me liga e fala, Sayão, queria conversar com você, ver aí qual é a possibilidade da gente fazer uns estudos lá em Niterói. Tá bom, vamos conversar. Aí ele veio mostrando que ia fazer uma obra, um corte de 40 metros de altura, ali perto do museu do Oscar Niemeyer, em Niterói, né, que é o Museu MAC de Arte Contemporânea. E ele, o Paulo Henrique, queria ajuda para instrumentar, para fazer essa obra bem instrumentada. Aí eu falei, quer instrumentar? Vamos chamar a professora Ana Laura, que ela entende tudo de instrumentação de grampos e tirantes. E pronto, daí surgiu a parceria
PUC, COP, nesse tema. Fizemos a instrumentação E perdurou muitos anos essa parceria, não é? foram pelo menos 10, talvez 12 teses, mestrado e doutorado Bastante. no assunto. O problema foi o fôlego para a gente publicar isso tudo, que a ideia original era fazer um livro, talvez, com um resumo de tudo, mas nunca tivemos tempo. Mas muito bem, então foi belíssimo trabalho. Paulo Henrique está de parabéns com a CEL, que financiou tudo, possibilitou os nossos alunos a terem uma tese como eles gostam, prática e realmente obra, que é como eu gosto também. Inclusive, se você me permite um parênteses, esse é um diferencial que você tinha na PUC quando você orientava as teses, as dissertações, a própria Ana Laura também, é o fato de conciliar no documento a prática com a teoria, criar um link de toda essa academia robusta, teórica, com os cases práticos. Porque hoje, assim, saiu na minha visão, pelo menos está se perdendo. Muito academicismo. Os professores credenciados para dar aula são professores que têm que ter artigos publicados em A1, A2, né? E isso afasta os interesses da indústria e da prática. Como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo o seguinte, eu acho que é o que você resumiu muito bem. Nós precisamos acabar com essa cultura de publicar quantidade, não qualidade. Eu acho que, para mim, uma pesquisa tipo mestrado, doutorado, tinha que ser vindo de um problema de uma empresa. E não a gente inventar um problema teórico para resolver no computador. Isso não é engenharia, isso sei lá, é imaginação. E assim, Sayão, lamentavelmente, o que nós temos visto aí, não sei como é que está isso no Rio de Janeiro, eu até tenho uma curiosidade de perguntar isso para a Ana Laura quando ela vier aqui na nossa GBcast. Pelo menos aqui em São Paulo, muitos professores descredenciados, desqualificados, não podem mais dar aula em pós porque não tem essa publicação demasiada, né? Foge da pontuação mínima por conta do... Valdemar Rachich é um exemplo. Isso, né? eu lembrei do Valdemar também. O Valdemar, inclusive, ficou muito chateado porque Valdemar é uma pessoa acima de qualquer Acima da média. suspeito, acima muito da média. Quando a Suzane Lacasse fez... Ele é acima do líder, do ponto. Há um fato bem inusitado, quando a Suzane Lacasse fez a palestra no GB, ela fez um comentário para nós de que o Valdemar foi aluno e foi um dos melhores alunos que ela teve lá no MIT. Mas continua seu raciocínio, Sael. Fala um pouquinho do Valdemar, porque ele tinha uma relação muito boa contigo, né? Muito. O Valdemar merecia uma entrevista só sobre o Valdemar, entende? Porque ele é uma figura que eu admiro muito e foi fundamental para a minha atuação na BMS. Mas eu conto isso depois do outro dia com mais calma. Não, mas antes de ir para o próximo tópico, já que o Valdemar foi mencionado e ele merece ser honrado e respeitado, a maior honraria que pelo menos nós da Geotecnia enxergamos, o ápice geotécnico que talvez uma pessoa possa chegar, é celebrar uma Rankine Lecture, não é? A última aparição brasileira que tivemos foi em 1977 com o Vitor de Mello. Isso. Na nossa opinião, Alberto Sayão mereceria uma Rankine Lecture. Ah, que isso. Sim, o Valdemar Rachich. Então, isso está sendo gravado, né, André? Isso precisa ficar registrado. Exato. E é uma pena que já vão fazer anos que nenhum brasileiro conseguiu esse feito, né? Você consegue enxergar no médio e longo prazo alguma brasileira ou brasileiro que teria condições de se candidatar a esse posto que a Imperial College, a Geotechnique sempre escolhe de uma maneira muito criteriosa? Se eu sugerir Tiago ou André Querelli, você concordaria comigo? O André até concordaria, aí eu tô Eu distante não, tô dessa fora, lista. quem sou eu? Não, é o seguinte. Mas tem alguém, Sayão, que você entende que hoje... Poderia assumir uma... Tem grandes geotécnicos no Brasil, mas eu não posso citar um nome, porque aí eu
eu tenho muitos amigos e Estamos entre vou amigos. gerar inimigos. É uma conversa informal, mas Ana Laura, É só entre nós e a torcida do Faisal. Corinthians, né? Mas assim, não, respeitamos a tua posição. Sayão, outra coisa importantíssima que lembramos em perguntar para você é que durante muito tempo você presidiu a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, que coincidentemente a tua vinda a São Paulo coincide com a celebração dos 75 anos, né? É uma entidade que nós respeitamos, prezamos, mas há algo que na sua gestão, você olhando para trás, poderia ser feito diferente? Na BMS, Sim. olha, aliás, é como toda a minha carreira, em todas as áreas que eu atuo, eu nunca planejo nada. A BMS foi muito no sentimento. Eu fui no bom senso. Não planejei muita coisa, de repente, talvez tenha dado certo algumas coisas, como, por exemplo, você falou do Vitor de Mello, tem a Vitor de Mello Lecture, que foi uma coisa com o Valdemar, E foi claro na sua gestão. Foi. Eu e o Valdemar achamos que quando o professor Vitor de Mello começou a diminuir assim o estado de saúde dele, começou a piorar, nós falamos muito na sua linha. Não devemos esperar a pessoa nos deixar para homenagear. Então, por que não? Já que ele foi o único Rankine Lecture, era isso também que nós achávamos, por que não inventar uma Vitor de Mello Lecture? E aí, pronto, a coisa foi surgindo. Ele é luso brasileiro, então vamos fazer junto com os portugueses, e apoiaram imediatamente a ideia. Aliás, uma das coisas que o Valdemar disse que achava importante para mim na BMS era o contato com os portugueses. Que a ideia de fazer esse acordo luso-brasileiro surgiu na gestão do Valdemar, onde eu era secretário. E aí você acha que foi consolidado na sua gestão? Foi, Sayão? mas aí eu acho que a ideia original veio até de antes, do Willy Lacerda. O Valdemar trabalhou nisso. Eu me lembro muito a gente indo juntos para um congresso luso-brasileiro, o segundo, que foi em Aveiro, Portugal. E aí eu já conhecia muitos portugueses. O Valdemar depois disse para mim, Sayão, como é que você conhece tantos portugueses? São amigos, né? Passaram a ser amigos. E pronto. Então, daí veio a ideia de fazer a Vitor de Mello Lecture. Não sei se posso contar o detalhe, como é que Pode, claro. começou. Marcamos, então, de ir à residência do professor Vitor de Mello para saber, para dar notícia a ele que tinha sido aprovada no conselho da BMS a Vitor de Mello Lecture. E íamos sugerir 3 nomes para dar a primeira. E gostaríamos que o Vitor de Mello escolhesse, o que agradaria mais a ele. Pronto, marcamos. Ele já estava, infelizmente, com a saúde muito debilitada. Precisamos pedir ajuda ao filho, o Luiz Guilherme, né? Fomos, e o Luiz Guilherme serviu de intermediário na entrevista, vamos chamar assim, ou na notícia e na pergunta sobre quem seria. Bom, eu nunca vou me esquecer, eu e o Valdemar, na frente do Vitor de Mello, assim como você está aqui na minha frente, quando nós falamos que haveria a Vitor de Mello Lecture, eu juro por Deus, saíram 2 lágrimas do Vitor de Mello. Ele ficou com os olhos cheios d'água. Você vê como é importante a gente tentar honrar em vida as pessoas. Né? Diria isso, talvez. Sério? E aí, então, apresentamos os 3 nomes e o Vitor de Mello é que escolheu o professor Bullen, do Imperial College. Né? Foi a primeira Vitor Foi de a Mello. primeira, que foi em Portugal. Nós combinamos, já que é luso brasileiro, vamos fazer a primeira lá.
e a segunda aqui. Mas, coincidentemente, os 3 nomes que nós sugerimos, o Vitor de Mello, quer dizer, foram as 3 primeiras Vitor de Mello Lecture. Tá? Era o segundo, já acho que foi o Mitchell, não me lembro exatamente, e o Jamilkovski. Foram os 3 primeiros. Tá? Sim. Uhum. E pronto. Então, eu acho que esse foi uma coisa boa que a BMS preserva. E eu ainda espero que um dia a gente tenha uma Vitor de Mello Lecture tão importante, tão prestigiada como a Rankine Lecture. E os meios para isso é publicar a lecture na nossa Soils and Rocks, que é internacional. Sim, é dar visibilidade É isso, ao lecture mundialmente, né? como os ingleses publicam na Geotechnique. Sim. Ô, Sayão, uma coisa que eu acho interessante, e aí o Thiago falou sobre você ser uma geolenda, né? E que você Exagerado. humildemente negou, né? Mas o que eu acho Me interessante? assustei, neguei não, me assustei. O que eu acho interessante que é muito legal, né? A gente passou pelo tema de barragens, por exemplo, e você tem grandes casos e uma história muito interessante nisso. Aí a gente fala de solo grampeado, de contenções atirantadas. E aí você também tem grandes casos de solos moles, enfim, não preciso nem falar, tudo mais. Tem uma palestra no GB sobre solos moles que Exato. repercutiu Foi a bastante. primeira Ruptura de palestra que eu... encostas e a coisa vai, Foi a primeira. né, nas grandes áreas da geotecnia. E tem uma coisa que eu acho que diria eu até que acho que você, particularmente, como tem tantas grandes outras coisas, é um aspecto que eu acho que vale ser ressaltado, mas não vejo muito, se alguém falar em Alberto Sayão, não vejo muito o pessoal ligando com esse tema, que é um tema de geossintéticos, né? Eu assim, entendo que a gente teve um GBcast aqui de geossintéticos, com o pessoal da Macaferri, da Geosoluções, e enfim, vamos dizer, um material ou um produto, um geoproduto, né? Como o pessoal gosta de colocar o gel na frente das coisas, né? É um geoproduto aí muito relevante que impulsiona muito o andamento e crescimento da geotecnia, inovações e tal. Uma frente de crescimento, o pessoal dizia, há 20, 22 anos, o geossintético só cresce, né? E você lá atrás teve linhas de pesquisa em geossintéticos, ainda nos primórdios disso aqui, né? E aí, como é que foi isso, assim, essa atuação? Fala um pouquinho disso, porque o Alberto Sayão tem uma grande relevância nessa frente também da geotecnia, né? E mas até complementando essa colocação muito interessante do André, tem o muro com pneus, não é? Esses produtos que ninguém Inovadores usava. aí. Mas como que é a sua relação com o início, o primórdio do geossintético? nós vamos cansar a nossa audiência, porque tem muita coisa para falar. Né? Vocês colocaram 2 temas que merecem muito detalhe, mas eu não vou fazer isso para não atrapalhar o nosso horário. Então, primeiro, geossintético. Geossintético, sim, foi um momento que eu me entusiasmei, cheguei até a ser vice-presidente da IGS Brasil, no tempo da professora Delma Presidente. Geossintéticos, eu contei com a ajuda do patrocinador Macaferri, que me ajudou muito a fazer algumas pesquisas, inclusive no campo. De novo, a partir de um problema que a Macaferri queria resolver, que era resistência de malha metálica, para comparar com resistência de geogrelhas. Então, teve uma tese de campo e uma tese de laboratório lá na Espanha, porque para fazer ensaios em grandes solo reforçado de geossintético precisa de grandes equipamentos. Nós fizemos na Espanha. Macaferri nos ajudou muito. Eu agradeço sempre a Macaferri por isso. E essa tese, inclusive, ganhou prêmio no Rio de Janeiro. Tem uma associação de empresas de engenharia do Rio de Janeiro, que era presidida muitas vezes pelo Francis Pogossian, ex-presidente da BMS, atual presidente do Clube de Engenharia. E a tese da professora Ana Cristina, atualmente na UERJ,
ganhou também o prêmio dessa Associação de Empresas de Engenharia. Para mim, vale muito, porque é um prêmio de engenharia. Prático. Não é do nicho geotecnia, né? Não, É um prêmio de engenharia geral, né? não é um prêmio ABMS, que é muito bom, mas eram as empresas escolhendo quem merecia o destaque. Muito bem. O outro assunto foi pneus. Pneus eu tenho que confessar, não foi ideia minha. Eu, de novo, peguei a oportunidade e entrei nela. Eu voltei do doutorado e o meu colega, naquela época, o professor Luciano Medeiros, todo mundo no Rio de Janeiro conhece, tinha um grande amigo na Universidade de Ottawa, no Canadá, e então a PUC fez um convênio com a Universidade de Ottawa para pesquisa com pneus, porque Ottawa começou a fazer o uso do pneu Sol, que foi inventado na França, solo pneu, e aí nós fizemos então uma proposta de um muro experimental lá em Jacarepaguá, todo instrumentado, com o apoio da GeoRio. Por isso que a história é longa, porque envolve PUC, Universidade de Ottawa e GeoRio. E esse muro foi muito bem sucedido para estabilizar uma encosta lá em Jacarepaguá. O muro de pneu ganhou prêmio também, porque era, de novo, uma coisa que a GeoRio precisava de uma técnica barata para estabilizar. Então, esse muro estabilizou uma encosta lá. E no mesmo local virou um campo experimental. Tivemos também uma pesquisa de solo grampeado lá com o engenheiro da GeoRio. Pronto, e aí então eu acho que eu entrei com o Luciano, meu colega de professor da PUC, e gostei do tema. Nós trouxemos várias vezes o professor Garga, da Universidade de Ottawa, do Canadá, para interagir conosco sobre o projeto. E depois teve a GeoRio, que deu todo o apoio, aplicando muros de pneus em alguns casos. Tem uma história engraçada também, mas vamos para frente, porque senão a gente vai acabar o tempo com pneus. Não é Ô, Sayão, antes da gente, de repente, encaminhar para o final, até o Thiago colocar uma pergunta nessa linha, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte. Então, eu falei aqui do geossintético e a gente já falou de contenções em corte, em aterro, barragens, né? E tem a questão dos solos moles também. Você olhando para trás hoje, qual dessas linhas é vamos dizer, um filho preferido, né? Ou seja, aquela que você entende e até olha com, assim, os olhos brilhando, né? De qual foi a sua maior contribuição? Qual foi o seu maior legado diante de tanta atividade prática que você já se envolveu na sua vida? Legado, eu acho que um legado talvez seja, vamos dizer, a dedicação que eu sempre tive aos estudantes que viraram amigos. Acho que isso, para mim, é um legado. Não sei se vocês estão perguntando legado para eles, estudantes. Eu acho que os livros, eu escrevi 2 livros, né? Um da BMS, 60 anos, que deu muito trabalho, porque foi em português e em inglês. Eu acho que é um livro muito bonito, que merece ser visto quem é geotécnico. E o outro livro foi em inglês sobre Handbook de Soil Slope Stabilization. Foi com o Ortigão que você... Foi o professor Ortigão, exatamente. Esse livro é uma espécie de um resumo do manual de encostas da GeoRio, que foi escrito em português e tinha ficado a versão original tão boa que muitas pessoas aconselharam a gente a escrever para fora do Brasil para poder
o pessoal entender e aproveitar. Onde aí entram capítulos falando sobre muro de pneus, sobre solo grampeado, etc. Então, acho que isso foi uma coisa boa. Não sei, não tem muito legado. Legado é isso, é trabalho, dedicação. Gostava muito da amizade dos alunos. Aliás, é bom ser professor porque você, todo ano, você pega uma turma com a mesma idade, né? E a pessoa, vamos dizer, do 4º ano de engenharia é sempre com a mesma idade. Então, você, professor, pensa que não está envelhecendo, porque todos os alunos continuam na mesma idade. Você se toca que começa a envelhecer quando os alunos, em vez de tratarem você como um amigo, começam a te chamar de senhor. O senhor isso, o senhor aquilo. E eu reclamava, falava, senhor, não, por favor, pode me chamar de Saião. Mas aí eu entro, o respeito. Professor no Brasil não tem o respeito que tem o professor no Canadá. E eu fui aprender isso no Canadá. Quando eu fui dar aula, eu até ficava meio, vamos dizer, preocupado quando um aluno batia na minha porta, que estava entreaberta. Eu falava, pode entrar, caminho e tal. Aí, pois não, professor e tal, podia tirar uma dúvida e tal. Que horas pode ser e tal. Aí eu falava, você senta aí, vamos lá conversar. Mas é incrível, porque aqui não, eles vão entrando, é raro alguém bater na porta. O respeito. Mas também eles exigem respeito a eles. E eu acho que isso é uma lição que eu aprendi dando aula fora, no sentido do horário. Primeira aula que eu fui dar fora, eu cheguei lá uns 3 minutinhos atrasados, a turma toda já estava. Era uma sala, um anfiteatro assim grande. Eu mal via quem estava lá no fundo. E eu cheguei uns 2 minutinhos além do tempo, porque a aula lá é assim, de 10 às 10h50. Por quê? Porque às 11 horas eles têm outra aula em outro prédio. Talvez tem que andar o campus todo. Então, eu cheguei 2 minutos atrasado. Acostumado no Brasil, a 2 minutos a gente compensa no fim da aula. Né? Quando foi 10h50, vamos dizer, o horário exato, eu comecei a ver que todo mundo estava fechando os cadernos, arrumando as mochilas. Aí eu falei, 1 minuto que eu estou terminando. Não tem 1 minuto lá. Você chegou na hora, eles têm que ir embora, senão eles chegam atrasados. E isso eu aprendi na pele, né? Eles tiveram... Aí eu, pronto. A partir daí eu chegava 2 minutos antes e saía exatamente, terminava a aula no minuto certo. Botei um relógio visível na mesa e nunca mais tive esse problema. Mas, enfim, é o respeito aos alunos. Né? Eu acho que aqui a coisa é tudo muito, muito informal, o que é bom por um lado, mas é ruim pelo outro. Vamos lá. Estamos chegando nos finalmente. Isso. Resta mais uma última pergunta. O seu legado nos faz olhar para trás. Os livros, os artigos, as teses, as dissertações já registram toda a história que norteia a vida do Saião. Mas vamos olhar um pouquinho para o futuro, né? Hoje os geotécnicos se mobilizam para uma celebração que certamente vai ser um divisor de água na história. Você sabe qual é essa celebração que eu estou falando? Não. Só uma curiosidade. Os 75 anos? Não, não é isso não. Com todo respeito, obviamente, tá? Eu estou me referindo aos 100 anos do TESARG, que vai ser celebrado ano que vem em Viena, na Áustria. Não sei se você pretende ir, mas... Eu pretendo, mas... Exato. Então, hoje o mundo geotécnico só fala nisso, nos 100 anos do TESARG, né? O neto dele já falou no GB, etc. E por eu fazer parte do Comitê Internacional de Modelagens, o pessoal trouxe uma provocação do que pode ser melhorado em termos de modelagem numérica na geotecnia.
Na sua visão, Sayão, olhando para o futuro, o que é que você enxerga de promissor que poderia ser implementado no Brasil para ser um divisor de água na geotecnia? A ser implementado por quem? Pela cultura geotécnica brasileira, olhando o profissional, prático, professor, o que é que você entende que seria de promissor na geotecnia futura que poderia ser colocado aqui no Brasil? Olha, é uma boa pergunta, eu nunca pensei nisso. O que poderia ser que não tem lá fora, que você está dizendo? Não, que não tem aqui ainda, que poderia ser implementado. É uma boa pergunta, mas eu confesso que não pensei nisso. Será que a gente aqui vai participar desses 100 anos do TERZAG, de alguma forma? Ou talvez a gente fazer algum evento aqui no Brasil? Seria legal, né? Mas O GB pretende fazer, sim, tá? Um evento em homenagem a esse ano do TESAG. parabéns. Eu gostaria de aproveitar esse último minutinho para talvez falar uma fala que todos que estão nos vendo aqui gostariam de falar, e eu vou tentar ser o porta-voz. Professor Tiago Souza e André Querelli, como é que vocês bolaram o Geotecnia Brasil? Como é que surgiu que foi uma coisa tão bem sucedida? Foi planejado ou foi também ao acaso? Olha, eu vou deixar o André responder e depois eu complemento se precisar. Eu acho que foi mais ou menos, né? Na verdade, eu gostei, Sayão, de você ter falado que você não planejou a sua carreira profissional, né? Apareciam oportunidades e você ia se embrenhando nelas, né? Eu acho que o GB ele surgiu em 2019, 18, perdão, bem um tanto pré-pandemia, né? O Thiago, me lembro que trouxe uma ideia, né, do GB, chegou e falou assim, olha, tem uma ideia aqui, tudo, e nasceu aí, né? Vocês E já eram parceiros na Solo Geotecnique? Solo Technique, né? Solo Technique. É. E aí foi muito natural, né? Começa num grupo de WhatsApp, enfim, aí a coisa evolui para um outro grupo, de repente surge a ideia de um conglomerado em outras redes sociais, e aí a coisa foi crescendo e aí ganhou muita atração, evidentemente, na pandemia, né? Mas acho que foi uma coisa natural, né? Não sei dizer se assim, se você perguntar, nós estamos aqui no GBcast, isso foi pensado há 7 anos atrás, né? A resposta acho que é não, né? Mas, Certamente não. é. Mas isso é que vocês estão de parabéns, porque vocês Mas diga, conseguem, o que você queria complementar, companheiro? conseguem ver onde é que o nosso meio geotécnico é carente e vocês conseguem suprir isso. As palestras online, vocês são perfeitos. Ninguém no Brasil fez palestras online como vocês fazem. Hoje temos mais de 300 vídeos, diversos palestrantes internacional, nacional, mas o GB não é feito com uma pessoa ou com duas pessoas. O GB, ele, desde a sua concepção, mesmo que em um contexto informal, é construído com a força-tarefa de diversas pessoas. Se eu fosse mencionar nomes aqui, eu passaria também a manhã inteira. Vamos deixar isso para uma próxima podcast, né? Um podcast em que você está aqui e o André Alguém mesmo tá pode ali, né? fazer a pergunta. Eu acho que Mas, merece. Sugiro que seja o próximo. mas o GB, Sayão, ele não veio com a intenção ou a pretensão de substituir iniciativas que já existiam, né? Até porque o GB é voluntário. Pronto, é a última pergunta que eu faria no seu podcast. Muito você deve ter ouvido falar que a Geotecnia Brasil faz concorrência com a BMS. O que você acha sobre isso? E eu sei que não faz concorrência, você complementa, como eu disse, um vazio que existia que você procurou fazer e todo mundo procura imitar. Eu Mas respondo essa ou você responde? Não, responde você, mas eu tenho uma resposta muito... que já conversamos muito, inclusive com várias pessoas, né? Até com o próprio Coutinho, isso, né? A nossa, O próprio Coutinho, presidente da BMS. Isso, a gente já falei uma questão para ele, mas o Thiago responde primeiro, depois eu a complemento. nossa posição, quando o assunto nesse sentido vem à tona, é bem simples. Nós somos
apoiadores de todas as entidades, não só a BMS. Tentar colocar o GB nessa esfera comparativa é limitar muito a geotecnia. A geotecnia está muito acima da Geotecnia Brasil. A geotecnia está muito acima da BMS. A geotecnia não tem dono, né? E dentro desse espectro geotécnico, nós temos as entidades, a quem respeitamos muito, a BMS é uma delas. Nós temos os grupos voluntários e o GB é um deles. E se todos derem as mãos para poder propagar essa informação, que é a geotecnia, eu entendo que é o maior legado. Você entendeu isso, Sayão? Você foi uma das pessoas que mais apoiou o GB. E respondendo a sua pergunta, não, o GB não tem interesse de ser entidade, são propostas diferentes. Naquilo que pudermos fazer para promover a BMS, vamos fazer, independente da gestão. Hoje existe uma gestão. Daqui a 2 anos teremos uma outra gestão. As pessoas passam, mas a entidade de 75 anos fica. E é com essa entidade que prezamos o valor e o respeito, independentemente de quem esteja na gestão. E foi até bom essa pergunta aí. Nós sabemos que viria de alguém, né? Mas fica aqui o nosso registro de gratidão às entidades, respeito e longe de nós querer fazer um trabalho de concorrência. Sempre falei até pro professor Coutinho, né, uma certa oportunidade, o Geotecnia Brasil não é uma associação, né? A sua pergunta seria equivalente a fazer uma pergunta se a BMS quer substituir alguma parte do CREA, por exemplo, né? E não são coisas separadas, né? Então, assim, uma entidade de classe e uma, né? Então, assim, o GB, como que é essa questão? Na verdade, o GB é um conglomerado para a produção de conteúdo. Produção de conteúdo e propagação da informação geotécnica, né? Não é uma associação, não faz relação com um órgão público, né? Eu até sempre dei o exemplo e falei para o próprio Coutinho, num Cobranseg recente, me lembro que teve um painel de estabilidade em Costas e o Coutinho, até a convite dele, pelo que eu entendi, né? Trouxe uma pessoa do Ministério das Cidades, né? Ou seja, é uma interface da associação com o ente público, né? O GB não é para isso, né? O GB é para uma produção de conteúdo, como aqui o podcast, como Quantas pessoas, mais ou menos, em média, veem as palestras? São milhares, Sayão. Inclusive, de todas as que você fez, acho que esse é a mais difícil, porque, vamos lá, ó, é tão heterogênea a coisa, e o YouTube tem 13 mil seguidores. Só que o LinkedIn, por exemplo, o grupo de LinkedIn do GB tem mais de 30 mil pessoas. E é um público muito heterogêneo. Tem estudante, projetista, engenheiro, professores. O próprio LinkedIn tem engenheiros não geotécnicos. Os grupos têm geólogos, né? Só para você ter também. ideia... Existe engenheiro não geotécnico? Tem, sim. Engenheiro não especialista em geotecnia. E eu posso provar isso com... E não é engenheiro, o que ele faz de bom? Não, só para você ter ideia, tem um vídeo recém-lançado por nós do Milton Golombek, onde uma short, um vídeo curto que nós colocamos, gerou mais de 100 mil visualizações. E 80% das pessoas que comentaram esse vídeo são corretores de imóveis, né? Ou seja, tá furando a bolha da geotecnia. Hoje o GB não tem a preocupação apenas de falar só para o geotécnico, mas também para a sociedade. E só hoje a tua participação aqui, trazendo a reflexão do que pode ser melhorado em prol da sociedade, por conta dessas rupturas que ocorrem, né? Eu entendo que o GB já furou essa bolha de geotécnicos. GB não é uma entidade secreta, tá? Fica aqui esse registro. O GB não é uma entidade de classe. O GB é um grupo informal que começou lá atrás, né? Onde acreditamos de que a geotecnia precisava ser propagada, mas isso aí vai ser o que vamos explorar em algum momento. Sayão, que conselho você dá para o jovem que está em fase de formação? Última pergunta. Bom, jovem, primeiro, eu acho que na minha experiência, o jovem, quando faz jovem engenharia, né? Engenharia, estudante, em geral, a preocupação deles é como é que vou fazer para ganhar experiência prática. E aí, então, nesse sentido, eu diria, assista às palestras presenciais e de vídeo que estão disponíveis. Vá aos eventos, Cobrancegues, etc., porque é a única maneira de você começar a ganhar experiência prática com facilidade, sem grande suor.
pode ser no ar-condicionado da sua casa, não precisa pegar poeira. Eu posso falar porque gosto muito de obra. Sempre gostei, como eu falei. E, no entanto, eu acho que os alunos já não mais têm interesse nas palestras. Quando eu vejo, no meu tempo de aluno, tinha uma palestra no clube de engenharia, eu ia automaticamente. Combinava com algum amigo, dividia táxi, eu pegava metrô e ia para palestras. E assim que você vai ganhando experiência, à custa dos outros. Porque hoje em dia eu não vejo isso. Faz lá palestra no centro da cidade, não vai ninguém. Entende? O pessoal pergunta, não vai ter em vídeo? Não vai ter transmissão online? Mas não é a mesma coisa, né? Porque indo presencialmente, você pode fazer uma pergunta na hora do café, pode conhecer o palestrante, e aí você vai ganhando experiência prática. Então, a sua pergunta eu respondo assim: se interesse, apareça, compareça, participe. Legal. Então, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Vou fazer que nem no Jô. Agradecemos muito a tua Que vinda. pena, já acabou? Sim, passou rápido, né? Não, acho que Fica aqui o nosso registro de respeito, admiração a tudo aquilo que você representa para a geotecnia. Quando foi dito aqui ao longo da nossa conversa de que se tivéssemos que citar um nome para ser um presidente do ISSMG, celebrar o Ranking Let, não foi de boca isso, é de coração. Porque se eu pudesse repetir o que eu falei ali no aniversário dos 70 anos, na época que o Alexandre Guzmão presidiu a BMS, na minha opinião, o maior presidente que a BMS Nacional teve até o momento foi o líder e professor Alberto Sayão. é isso. Você, assim, já ganha meu voto para ser o presidente da BMS nos 80 anos. Não, vou fazer questão de reforçar que nós temos outras pretensões, tá, Sayão? Mas agradeço muito a sua vinda. Quero deixar o nosso abraço aí para todos aqueles que nos assistiram, que ficou até o final. E até breve, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.